Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. Na aula de hoje nós vamos fazer uma correção rápida das questões do Enem que caíram agora na prova do dia 11 de novembro. Então fique atento, você que fez a prova, para que você verificasse se você resolveu corretamente. Então vamos lá. A prova que nós vamos trabalhar será a prova rosa. Então a primeira questão de física foi a questão 96, que diz: visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel do aro 15 polegadas para o aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto de roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aros são: então nós temos aqui, foi dado 5 alternativas e só uma das alternativas era correta. Se você verificar se aumentou o aro de 15 para 17, então vai aumentar a altura. Dessa forma vai haver uma instabilidade no carro, pois deslocar o centro de massa para cima. E com aumento do diâmetro da roda, nós vamos verificar que a marcação no velocímetro vai ter a mesma frequência na roda. Ou seja, a frequência na roda será constante, mas como aumentou o diâmetro, vai aumentar o quê? A velocidade do carro. Então, se você analisar, a resposta correta vai ser a letra A. A outra questão é a questão 97, que diz: as células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização deste trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis, gerado no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Se você que fez a prova verificou que havia um ciclo, que primeiramente nós tínhamos carbono e água, ia para o processo 1 e depois do processo 1 transformava-se em combustíveis reduzidos e oxigênio. Depois ia para o processo 2, transformava-se em carbono e água. Então ele diz que nesse ciclo a formação de combustível está vinculada à conversão de energia. Então nós temos dois tipos de energia em cada item. A questão da formação de combustível. Primeiramente, que corresponde ao processo 1, que vai ocorrer pelo processo de fotossíntese, que vai absorver a luz do ambiente. E esse processo está relacionado à energia eletromagnética, que vai para converter o carbono e a água em combustível e também em oxigênio. E quando faz essa conversão de carbono e água para combustível e oxigênio, então nós vamos ter aí, no caso, o processo de energia química. Então, energia eletromagnética e energia química, isso vai corresponder o quê? A letra E. Continuando. A outra questão é a questão número 100. Essa eu até peço desculpa para vocês, mas a gente vai dar um salto, porque eu vou precisar analisá-la melhor para poder responder, para que eu não possa dar uma resposta errada. Mas pela uma leitura rápida, eu percebo que a resposta corresponde à letra B. A velocidade A vai ser maior que zero, que vai haver movimento, mas essa velocidade vai ser menor que a velocidade de B. E o carro A vai se mover para a direita. É claro, né? Mas eu vou precisar dar uma analisada melhor para poder dar uma resposta com mais certeza. A outra é a questão número 102, que diz: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então ele dá o circuito na prova, quem tem a prova pode dar uma analisada. E pergunta: qual é a resistência equivalente ao circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Primeiramente, nós temos dois resistores em paralelos, que cada um mede 4. Como nós vimos em um dos nossos vídeos, que foi trabalhado a associação em resistores, para você achar que a resistência equivalente, quando está em paralelo e apenas 2, é só multiplicar um pelo outro e dividir pela soma deles. E 4 vezes 4 é 16. 16 dividido por 4 mais 4, que é 8, vai dar 2. Então, a resistência equivalente a esses dois é 2. E agora o outro é paralelo. E quando é paralelo é só somar diretamente com o outro. E 2 mais 4 vai ser igual a 6, que vai corresponder à letra C. A próxima, questão 105, que fala: alguns peixes, como poraqué
e a enguia elétrica da Amazônia pode conduzir uma corrente elétrica quando se encontra em perigo. Um poraqué de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Aí dá um quadro onde foi apresentado que do exaustor é 150, do computador 300, do aspirador de pó 600, da churrasqueira elétrica 1200 e da secadora de roupas 3600. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o... Vocês sabem que a potência é dada pela famosa fórmula Peale, ou seja, potência é igual a corrente elétrica vezes a tensão. E a corrente elétrica produzida de acordo com o comando é 2, e a tensão é 600, e 2 vezes 600, 1200. Ou seja, corresponde à churrasqueira elétrica que está na letra D. Isso também nós poderemos verificar através de um vídeo que foi passado em nosso canal. A próxima questão é a questão número 106, que diz: a figura representa um prisma óptico construído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobreincide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde, índice da face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide no filme para a fotografia colorida, revelando 3 pontos. Aí dá a figura que você pode analisar na sua prova e diz que, observando os pontos luminosos revelados no filme de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Eu vou explicar melhor essa questão quando eu resolver mais detalhado as questões de física dessa prova, mas vamos aqui de uma forma rápida. Sabemos que, de acordo com a lei de Snell, quanto maior o índice de refração, maior vai ser o desvio. Sabemos que o índice de refração também é proporcional à frequência. E a frequência, que já conhecemos, foi abordada em nossas aulas, em nosso canal, que diz que essa frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Dessa maneira, vai incidir sobre o espelho as cores na ordem azul, verde e vermelho. E quando for refletido para o filme de baixo para cima, teremos o vermelho, verde e o azul, que corresponde à letra A. A número 112. A número 112 diz o seguinte: nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observe a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante, e no segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Aí dá a figura onde está conectado corretamente, tanto na situação E como na situação D, e dá uma outra figura que na situação E está conectado corretamente, mas na situação D está invertido. A partir daí ele pergunta: o que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Isso aí, no caso, é simples. Se for ligado um dos alto-falantes invertidos, irão emitir o quê? Ondas em oposição de fase, já que enquanto, no caso, um vai estar se movendo para frente, o outro vai o quê? Está se movendo para trás. Isso vai fazer com que os pontos equidistantes da interferência sejam o quê? Destrutiva. Isso vai corresponder à letra E, que diz que o alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D, provocando fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes. Agora a questão 115. Eu percebi que nós esquecemos 110, mas vamos dar continuidade para não perdermos tempo. Usando um decímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5,0 vezes 10 elevado a menos 2 gramas por centímetro cúbico. Um estudante realizou um teste de densidade, colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu repouso na posição mostrada. Em 2 outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura, em cada um ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de cloreto de sódio, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação, formando os íons sódio e cloro. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Nesse recipiente, a posição do equilíbrio do decímetro está representado em... Quando foi adicionado o cloreto de sódio, ou seja, o sal, a densidade da água vai aumentar. Então, o decímetro ele vai subir.
e verificou que no recipiente A foi acrescentado 100 gramas e no recipiente B 200 gramas. Então significa que ele vai aumentar, essa cor vai aumentar de uma forma linear. Então logo a única resposta que corresponde à pergunta vai ser a resposta da letra D, da questão número 115 da prova rosa. A próxima questão é a questão 118. Eu só quero que vocês compreendam que está sendo assim a resolução para que fosse rápida, só para que você saiba se a resposta que você marcou está correta. Mas vamos pegar e resolver com mais detalhes em um outro vídeo, ok? Então vamos à questão número 118. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico, tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente I vamos ter que analisar o seguinte. Sabemos que a tensão é igual a RI. R vezes I, chamo RI. E essa tensão vai ser o quê? 10I mais I elevado ao quadrado. Então, se você verificar que a resistência vai ser a tensão sobre I, tirando o I em evidência, daí poder cortar o I de cima com o I de baixo, e aí vamos ter que a resistência vai ser igual a 10 mais I. E se você construir uma função que será do primeiro grau correspondente a 10 mais I, que poderia ser 10 mais X, você verificar que daria um gráfico que corresponde o quê? A letra D. Então a letra D é a resposta correta, onde quando a corrente for igual a 0, a resistência vai ser igual a 10. E todas as vezes que aumentar um valor na corrente, vai aumentar um valor na resistência. Questão número 123. Questão bastante interessante e fácil de ser respondida. Diz: o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que a provoque uma trepidação de ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com uma velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas estão separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... Veja bem, então as faixas estão separadas por uma distância de 8 centímetros. Então quer dizer que o comprimento da onda vai ser de 8 centímetros. E a velocidade do carro é 108 km por hora. Se você transformar para metros por segundo, vai dar 30 metros por segundo. Ou seja, 3.000 centímetros por segundo. Agora que você já tem a velocidade e comprimento de onda, para achar a frequência é só dividir esse valor da velocidade pelo comprimento de onda. E dividindo 3.000 por 8, você vai ter o valor que equivale o quê? A 375 Hz. Esse será o valor da frequência que corresponde à letra C. As outras questões vamos continuar no próximo vídeo. Agradeço a atenção de vocês e assista o próximo vídeo, ok? Até a próxima aula.